Olá! O vídeo de hoje é sobre o romance 40 Dias da Maria Valéria Rezende. Bom, eu fiquei sabendo desse romance na época em que ele foi indicado ao Jabuti. Ele acabou ganhando o Jabuti na edição do ano passado. Ele foi lançado em 2014, mas ele ganhou, né, em 2015. E a Maria Valéria Rezende é uma autora de Santos, mas ela viveu um tempo na Paraíba. E por que eu tô dizendo isso? Porque a protagonista do romance é paraibana. A Maria Valéria tem uma história muito interessante. Ela faz parte, ou fez, não sei, acho que faz ainda, de uma ordem, né, como se fosse de irmãs, né? Então ela fez algumas ações com essas irmãs, principalmente de alfabetização em comunidades carentes, e ela tem formação em francês. Me parece que ela fez algumas traduções do francês, mas ela também tem alguma coisa em sociologia, em ciências sociais. Eu não me lembro se a graduação é em francês e o mestrado em sociologia ou se é o contrário, tá? Mas alguma coisa do gênero. Ela, inclusive, teve uma certa participação política na época da ditadura, né? Uma pessoa contrária ao regime, mas uma pessoa ligada, então, também à religião. Eu achei a biografia dela é muito interessante. Ela até parece que saiu do Brasil por uma certa perseguição política que ela teria sofrido, e ela foi para a França, onde ela estudou, né, onde ela fez pós-graduação. A Maria Valéria, para fazer esse romance, ela viajou para Porto Alegre, porque o romance se passa lá, e, vamos dizer assim, fez um certo laboratório. E ficou, inclusive, em conventos. Isso tudo que eu tô dizendo sobre a vida dela, eu li em entrevistas, tá? Eu não tenho certeza da precisão dessas informações, mas eu li em diferentes entrevistas e reportagens que saíram na época que ela ganhou o Jabuti. Então ela foi pra lá pra fazer uma espécie de laboratório, conhecer a cidade e tal. Há 40 Dias conta a história de uma senhora já, dá a entender que ela é idosa, e ela é paraibana e se chama Alice. A Alice tem uma filha que foi para Porto Alegre, onde ela se casou e onde ela tem vida acadêmica. Ela é professora de universidade, algo do tipo. O marido dela também. E a Alice acaba enredada numa trama da família e de transferi-la da Paraíba para Porto Alegre. E ela não tá nem um pouco feliz com essa decisão, porque a Alice, a personagem, ela também, se eu não me engano, foi professora, né? Ela faz várias menções à professora da Poli, né? Ela teria sido professora e feito, acho que, algumas traduções do francês. Acho que ela era professora de francês, a personagem. Mas ela era essa pessoa que tinha a vida dela estabelecida em João Pessoa, seu apartamento, seus amigos, sua vidinha. E a família começa a convencê-la de que ela tem que ir, ela tem uma obrigação moral de ir pra Porto Alegre ajudar a filha dela, porque a filha dela quer engravidar. E ela tem que, então, se contentar com esse papel de vó, sair do lugarzinho dela, onde ela tem a vidinha feliz dela, ir pra um outro lugar estranho, ficar lá de vó pra filha dela. Ela bate pé, não quero. A família dá um jeito de convencê-la, de fazê-la se sentir culpada, e ela acaba indo. Só que quando ela chega em Porto Alegre, as coisas conseguem ficar piores. E aí eu não vou dizer mais o que acontece pra não dar spoilers. Mas ela acaba, então, indo pra Porto Alegre, pra uma casa estranha, pra uma realidade estranha. Esse romance, então, ele é muito sobre recusar esses papéis que a sociedade quer que a gente aceite, né? Porque só porque ela é idosa, ela tem que virar avó de alguém, é isso? Ela tem que abdicar da vida dela, da casa dos amigos, da rotina dela, para ir para um lugar estranho, uma casa que não é a dela, com os móveis, não foi o que ela comprou para ficar vivendo ali em função da filha. Injusto isso, né? E o romance, ele tem um pouco a ver com essa coragem, porque uma vez lá em Porto Alegre, as coisas não vão ser nem um pouco fáceis para Alice. Ela vai estar sem as referências dela, num lugar esquisito, e eu não vou entrar em detalhes, mas ela entra num processo assim meio traumático.
ela reage de um modo estranho, porque a filha dela vai aprontar uma com ela lá, e ela acaba reagindo de um modo um tanto quanto radical. Então ela vai ter uma experiência em Porto Alegre que vai fazer com que ela conheça um pouco mais a cidade e que vai fazer com que ela passe ao mesmo tempo por uma situação de profundo estranhamento com a diferença da cidade, com os abismos sociais, porque pelo fato dela ter sotaque nordestino e não ter uma aparência, vamos dizer assim, do sul, né? Ela vai sofrer preconceito. Só que ao mesmo tempo que ela vai ter vários desses momentos de choque cultural, onde ela vai se ver num lugar muito estranho, se comunicar pode ser muito difícil, ela também vai ter alguns momentos de reconhecimento, porque ela vai conhecer uma série de pessoas do Nordeste e vai retomar de uma certa forma o diálogo. Ela vai... essas pessoas com todas as suas dificuldades, as suas histórias, cada um com a sua história de dificuldade e de tentativa, né? De superação, vai ajudar a Alice a se fortalecer para que ela volte aos eixos. E aí o romance, ele cria um paralelo, a Maria Valéria cria um paralelo maravilhoso aqui com Alice no País das Maravilhas. Bom, a Alice então encontra em casa, nas caixas da mudança, um caderno velho com a capa da Barbie, onde depois desses 40 dias de perambulação transformadora, vamos dizer assim, por Porto Alegre, ela vai registrar essa experiência dela, como é que ela fez, né, pelo que ela passou, né, e esses momentos tanto de estranhamento e desorientação, quanto os momentos de um certo reconhecimento, de uma certa redescoberta pelas pessoas semelhantes e com uma série de problemas que ela encontra espalhadas pela cidade. Num determinado momento, então, a Alice diz assim: "Ufa, Barbie tá exausta, não é? Eu estou exausta, mas contente, porque sinto mesmo os restos da raiva escorrendo de mim para o seu papel. Minhas ideias ordenando-se. Eu lhe contando tudo mais ou menos com começo, meio e fim, ou fim, meio e começo. Não estou doida para sempre, não." Então a escrita no livro tem esse papel de juntar os pedaços, né? De fazer com que aquilo tenha algum sentido para a personagem também. E uma coisa maravilhosa nesse livro é a construção do personagem, porque a Alice é uma pessoa que você quer abraçar. Ela é muito carismática. Ela é essa paraibana arretada, sabe? Que tem atitude e que não aceita ser subjugada, mas ao mesmo tempo é uma pessoa muito sensível, né? Visto o que acontece com ela, né? A situação em que ela acaba se metendo, você vê que ela sente as coisas de um modo assim profundo também. Só que tem uma coisa muito bonita, porque ela não é uma personagem que se revolta completamente, né? Você vê que ela tem uma abertura, ela começa a tentar entender as coisas que acontecem com a filha dela, as atitudes dessa filha. Ela tem uma compreensão e uma generosidade com as pessoas que ela vai conhecendo pela rua. E a fala dela tem muito essa coisa, uma certa coloquialidade, até para ela estar escrevendo num caderno para si mesma. Então, onde você percebe esse jeito arretado e esse jeito, essa certa alegria de viver. Esse livro, de uma certa forma, dialoga com um outro livro que eu li recentemente, que não tem nada a ver, né? Mas eu faço essa relação, que é o livro da Patti Smith, o livro novo, o M-Train, porque são livros de mulheres mais velhas, né, de protagonistas idosas, que não veem a vida como esse anoitecer estático onde nada acontece, né? Que não é porque elas ficaram mais velhas que elas não têm interesses ou vontade de fazer coisas, ou vontade de transformação, desejos, planos. E é muito interessante. Quando eu encontro livros assim, eu fico muito interessada, né? Nesse pensar a terceira idade, ou... A Patti Smith nem é tão idosa, né? Mas assim, pensar esse período já mais velho, né, como uma fase ainda de possibilidades. E esses dois livros que eu acabei lendo no período próximo acabam tratando, né, dessa questão. Os livros, inclusive, têm um papel importante na história da Alice, porque ela lê muito, né? Então, o tempo inteiro ela cita, né? Essa noite eu vou ler tal, né? Tchau, Barbie. Ela conversa com o caderno.
e fala, tchau, Barbie, essa noite eu vou ler um romance tal, assim. Então você vê que, a gente vê que dentre as coisas que ela gosta de fazer para se sentir bem, estão os livros, mas também outras coisas do cotidiano que ela faz para se sentir bem, porque afinal de contas ela não morreu, né? Porque ela tá idosa, que ela se enterrou e não tem direito a nenhum prazer. Eu acho que o livro é muito rico porque ele mostra esse movimento de ressignificação do espaço, né? A Alice começa com uma rejeição muito grande de Porto Alegre, até pelo modo como ela teve que ir para lá. E essa experiência profunda, né, o que acaba sendo uma experiência de imersão na cidade, vai fazendo com que ela ressignifique a cidade. Mas parte desse processo de ressignificação tem a ver com a sua bagagem, a sua herança cultural, os valores que ela traz, a sua experiência no Nordeste. Até porque, como eu falei, ela vai reencontrar vários nordestinos na cidade. E a gente vê que a Alice é essa pessoa que lê, que tem uma vida espiritual grande e que isso dá uma força pra ela, né? Que nesse processo de se perder um pouco, de ficar sem referências, né? Desse trauma que ela vive, isso que ela tem dentro dela ajuda ela a se reerguer. E uma coisa interessante também, eu acho que a Maria Valéria faz aqui, é de mostrar esses abismos sociais, né, esse choque cultural, como é que essa recepção dos nordestinos no sul, que nem sempre é uma coisa muito tranquila, e que, ainda que esteja em segundo plano no romance, tem um papel importante, né? O romance é sobre uma jornada individual, mas em que muita coisa que acontece com a Alice, tanto de bom como de ruim, é em virtude desse choque, né? Desse choque cultural dela, uma nordestina no sul, e da relação dela com os nordestinos que ela vai encontrando pelo caminho. Então, assim, eu adorei ler, eu fiquei apaixonada pela personagem. É um livro gostoso demais de ler, eu já fiquei com muita vontade de ler outras coisas da Maria Valéria. Então eu indico bastante o livro, tá? Me digam aí se vocês já leram, o que vocês acharam. Beijos e até a próxima. Tchau!